Aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Querido, como você viu, a gente vai ter essa conferência, seminário, né? Do Espírito Santo. Você é mais do que nosso convidado. Vai ser uma bênção de Deus nas nossas vidas. Vai ser domingo e segunda-feira, quem puder estar indo, é uma bênção mesmo. O pastor Hernani Santos é um pastor que já caminha conosco faz tempo, né? Com a Igreja da Paz, já é nosso conhecido há bastante tempo. Se você nunca teve a experiência de estar participando de algum seminário ou conferência com ele, gente, vai ser uma bênção na tua vida mesmo. Poucas pessoas eu conheço que é tão usada por Deus como o pastor Hernani Santos, de verdade mesmo, de verdade. Poucas pessoas. Particularmente, eu já vi pessoalmente ele orar por um cego, o cego enxergar, por alguém com câncer, numa cadeira de roda, a mulher se levantar, sair correndo no meio da igreja, né, tá ministrando aqui, se levantar, ir lá numa pessoa que ia se matar, pegar a pessoa. Então, assim, você vai ver coisas que você não vê diariamente, né? Muito usado mesmo por Deus. Então, se você puder ir, você é mais que nosso convidado, está participando desse seminário, que domingo você não paga nada e segunda-feira é 1 quilo de alimento, que também você não paga nada, né? Amém? Glória a Deus. Gente, nesse começo de ano, a igreja fez algo bem bacana, que foi um plano de leitura da Bíblia. Coloca aí, aleluia. Plano de leitura da Bíblia. Você pode estar acessando o site da nossa igreja e você baixa. Eu acho que no Instagram também tem para baixar, se eu não me engano, também tem no Instagram para baixar, tem, né? E aí você baixa, você pode imprimir, você pode colocar lá, sei lá onde você quer colocar, no seu celular lá no início. E é um plano de leitura durante um ano, tá? E é super simples de fazer. O primeiro dia 1º de janeiro, você vai ver ali, você vai ler Gênesis, eu acho que é 2 capítulos, se eu não me engano, vai ler um salmo e vai ler um pedacinho de um capítulo do Evangelho, né? Acho que é Lucas 5, alguma coisa, você vai ler lá. No segundo dia, vai ler Gênesis 3 e 4, mais o Salmo 2. Gente, não dá 5 minutos de leitura. De verdade, né? Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Vai dar 10 minutos no máximo, 12. E aí é isso por dia. Quando chegar ao final do ano, você leu. Olha que bacana. Lendo 10, 12 minutos, muito lento, você vai ler a sua Bíblia inteira. Com todo carinho, eu acredito que todos nós, como cristãos, que nós deveríamos ler a nossa Bíblia pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, nós deveríamos ler a nossa Bíblia. No segundo dia, eu estava lendo, eu estou fazendo o plano de leitura. Rapaz, você não tem noção como Deus falou comigo lá em Gênesis, capítulo 2. Já li umas 60 vezes aquilo ali. Mas Deus falou comigo de uma forma tão poderosa que eu fiquei em pranto, chorando, aqui no nosso segundo dia dos nossos 7 dias de culto aqui no começo do ano. Eu falei um pouco que Deus tinha ministrado no meu coração. Olha como é bom nós estarmos lendo a Bíblia. Nós também aqui, nossa igreja local, nós imprimimos, tá? Alguns desses planos de leitura para você ter ele impresso. No culto da virada, a gente já liberou para bastante pessoas, também liberamos durante os 7 dias de culto aqui. E hoje também, se você não pegou, eu não sei se a gente vai ter para todo mundo, mas se você não pegou ainda, levante sua mão, que nós vamos estar te entregando também, tá bom? Fica com a mão levantada, está chegando já alguém em você. É bem bacana, porque você lê, aí você marca um xizinho lá no quadrinho que tem na frente, para você não se perder. Pastor, mas hoje é dia 4, dá para acompanhar a gente? Dá demais, porque a leitura é muito pouca. Então você consegue acompanhar. Amanhã mesmo você já lê os 4 dias sem nenhum problema. Se não leu, pelo menos 2 você lê e vai colocando em dia a leitura muito rapidamente. E depois você só vai lendo aqueles trechinhos durante o dia e no final do ano você vai ter lido a sua Bíblia
inteira. Tem mais alguém que não pegou e quer pegar? Aleluia, glória a Deus. Então deu para todo mundo, né? Que bênção, aleluia. Glória a Deus. Amém. Gente, nós estamos aqui num tempo bem bacana também na igreja. Nós estamos fazendo aí 7 dias de culto. Deus me impulsionou a estar fazendo. Nós tivemos 2 anos. Um ano de 2025 eu não fiz. E esse ano de 2026, eu já comentei para vocês que o Senhor me impulsionou a estar fazendo os 7 dias de culto aqui na igreja, tá? Esses 7 dias de culto, ele é para nos motivar, nos alinhar como fazer o nosso projeto de vida, tá bom? Como nós vamos estar alinhando o nosso projeto de vida com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem sido bem bacana, porque muitas coisas que nós falamos do dia 1º até ontem, o dia 3, hoje vamos estar dando continuidade, muita coisa, quem está participando já sabia, mas algumas coisas são verdades, que muitas vezes a sua vida fica paralisada porque você não teve um alinhamento com a vontade de Deus. E aí você está aqui ouvindo as mensagens e fala, uau! Então é por isso que a minha vida parou, porque eu precisaria ter quebrado essa barreira, ter derrubado essa muralha, ter alinhado a minha vontade com a vontade de Deus. Então tem sido uma bênção. Nós vamos ter até quarta-feira, que é dia 7. Quero te convidar, se você não veio ainda, dá tempo você vir. E na quarta-feira nós vamos estar colocando os nossos projetos de vida aqui nessa urna. E aos domingos, tá? Nós vamos estar orando pelo seu projeto de vida, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem pegou o envelope de primícia, querido, você coloca no gasofilácio, tá? No pessoal que está aqui na frente. Algumas pessoas colocaram o envelope de primícia aqui na urna, tá? A gente vai até abrir a urna aqui para poder tirar e colocar no gasofilácio, tá bom? Então, aqui não é para colocar o envelope de primícia, tá bom? Aqui vai ser o seu projeto de vida. Se você ainda não entregou o seu envelope de primícia, quando você for entregar, você coloca lá no gasofilácio aqui com os irmãos do acolhimento. Amém? Deixa eu te pedir um favor, em nome de Jesus. Queridos, nós fizemos algo bem bacana na igreja, que é aquele jardim, tem sido uma bênção, né? Tá lindo, tá ou não tá o jardim? Amém, tá ficando cada vez mais bonito, irmão. Já roubaram uma planta nossa lá, vamos orar. Em nome de Jesus, né, irmãos? Mas Deus vai dar muito mais, em nome de Jesus. E o que eu quero pedir para vocês, queridos? Os irmãos do acolhimento, quando a pessoa senta ali, ele vai lá e pede para você não sentar. Eu que peço para eles fazerem isso, tá bom? Não fiquem chateados com eles. Por quê? Porque ali não é para sentar, né, irmão? Não é um banco. A gente fez um banquinho muito bacana aqui para você sentar, bem confortável, bem chique, aleluia, né? Então você nem escora ali a bicicleta e nem se senta. Quer sentar, você senta aqui nesse banquinho confortável para você, em nome de Jesus. E o que eu quero te pedir? Nos ajude. Amém? Amém ou não amém? Se você vê alguém sentando, você fala, olha, lembra o que o pastor disse? Senta ali no banquinho e tal, que é para não ficar só para os irmãos do acolhimento, né? Aleluia, glória a Deus. Então eu creio que nós estamos muito alinhados em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje, queridos, é a bênção da presença. A bênção da presença. E ontem, no nosso terceiro culto, nós temos falado nesses 3 primeiros cultos muito sobre o que paralisa um cristão para ele crescer em Deus, que te paralisa muitas vezes para que o teu projeto, o teu sonho, seja ele realizado conforme a vontade de Deus. E nós temos falado muito sobre medo, sobre como enfrentar o medo, sobre fé, sobre algumas adversidades que o cristão passa e ele precisa entender quem ele é para vencer essas adversidades. Ontem nós finalizamos o nosso culto falando um pouco sobre oração. Amanhã nós vamos estar falando um pouco mais sobre tipos de oração, mas antes de falar sobre tipo de oração,
nós precisamos entender que a presença de Deus, ela tem que ser real na nossa vida, para que o projeto do Senhor seja realizado na vida, na casa e na família de cada um de nós. Amém? Amém ou não amém? Então lá em 2 Samuel diz assim, no capítulo 6, versículo 11. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vamos repetir comigo só essa última pedacinho aqui da frase. Diga assim: e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Amém? Sabe uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração, querido? Deus, Ele quer nos abençoar. Amém? Isso aqui não é uma palavra clichê, não é algo para chamar a tua atenção, não é algo que você vai ganhar de Deus porque você quer. Não é um trocadilho e muito menos uma moeda de troca, de verdade, irmão. A Bíblia diz que nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Você imagina o que Deus não quer fazer por mim e por você. Agora, muitas vezes, nós queremos colocar Deus dentro da nossa caixinha, de acordo com o nosso estado emocional, financeiro ou espiritual. Nós queremos que achamos que Deus vai agir conforme a nossa situação, e Ele não vai. Deus, Ele quer nos abençoar. Então, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela era representada a presença de Deus, ela vinha junto com a Arca da Aliança. Essa arca era uma arca de madeira. Está aí a arca ali, ó. Era uma arca de madeira coberta de ouro. Ela tinha uma tampa, né, que era chamada de propiciatório, do qual era feito os sacrifícios, o sangue era aspergido em cima dessa tampa aí para que houvesse remissão dos pecados, né? Então, ali existia alguns utensílios ali dentro e tal. Mas nós não queremos falar sobre a arca. A arca, ela era reconhecida, tipificando a presença de Deus. Diga assim: a arca é a presença de Deus. Então, nós lemos aqui no texto que Deus abençoou demais um homem chamado Obed-edom. Então, tanto no Antigo Testamento, tá, como no Novo Testamento, todos nós precisamos da presença de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, a aliança que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, ela precisa ser regada todos os dias. Nós precisamos gerar expectativa no nosso coração todos os dias que Deus vai fazer algo novo em nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso de verdade, a presença de Deus, ela continua sendo fundamental para uma vida plena. O que vai trazer o meu projeto de vida em Deus totalmente conforme a vontade de Deus? Quando a vontade de Deus é plena na minha vida. Porque existe a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Quem já ouviu isso? Mas existe a vontade plena do Senhor. É aquilo que Ele sonhou para a minha vida e para a tua vida. Então essa mensagem vai ser justamente para isso, para nós tentarmos cultivar a presença de Deus em nossas vidas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é porque a arca foi para a casa de Obed-edom. Todos nós, todo mundo conhece aqui a história do rei Davi, amém? Davizinho que matou o Golias, o leão, o urso. Então Davi foi aquele rapaz escolhido por Deus, ungido, sofreu por demais perseguição de Saul, fugiu de Filisteu, se aliou e fez o que fez. Com 30 anos de idade, mais ou menos, Davi agora é rei de Israel. Com 30 anos de idade agora, Davi estabelece o seu reinado em Israel, pega Jerusalém como a capital,
do país, né? Então o seu desejo era o quê? Era que a presença de Deus estivesse com ele. Amém ou não amém? Agora você imagina Davi. Quem era Davi, gente? Davi é o cara que escreveu os salmos. Davi era um profeta de Deus, além de rei. Então você imagina se ele gostaria ou não que a presença de Deus estivesse com ele, que a presença de Deus estivesse com a casa dele, que a presença de Deus estivesse em meio aos seus generais, que a presença de Deus estivesse em meio aos projetos que ele tinha para Israel, aos projetos que ele tinha para a família dele. Então, qual era o sonho de Davi? Um homem apaixonado por Deus, trazer a presença de Deus. E assim, Davi o fez. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 3. Diz assim, ó: puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Olha que palavra forte. Eu lembro que quando eu comecei a minha leitura bíblica, quando eu converti, eu passei por essa passagem inúmeras vezes. Quando eu converti, eu me apaixonei demais pela história dos reis. Então eu não lembro quantas vezes eu li 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Eu não lembro quantas vezes, talvez para lá de 20 vezes. Por quê? Não sei, me apaixonei pela história e li por demais. Mas quando eu chegava nessa parte, gente do céu, eu não entendia como que Deus tinha matado um cara por ele tentar segurar a arca que era dele. Quem está entendendo? Meu Deus do céu, será que Deus fez certo? Eu ficava naquela dúvida, porque eu sabia que Deus tinha, tudo que Deus fazia era certo. Mas o cara foi ajudar, gente. O cara só foi dar uma força lá e foi morto, né? Foi fulminado. E aí depois você lendo a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Existia uma forma de levar a presença. Primeiro, a presença de Deus, ela é levada por homens, não é por carro. É você que leva a presença, irmão. Amém? É você que leva. O que Davi fez? Botou uma carroça nova. Carrinho, ó, 0 bala. 2 boi, talvez a coisa mais linda, né? Os melhores boi da época, porque Davi era apaixonado pelo Senhor. Davi colocou tudo do bom e do melhor para levar a carroça. Mas lá em Levítico Deus fala a forma, perdão, a carroça não, a arca. Mas lá em Levítico Deus fala como que a arca tem que ser levada. E a arca ela tem que ser levada nos ombros dos levitas. Nos ombros dos adoradores. A presença é levada pelos adoradores, irmão. Quem está entendendo? Jesus, ele fala lá no Novo Testamento, sabe o quê? Que ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para um boi adorar, meu irmão. Não dá para uma carroça adorar. Tem que ser o ser humano, tem que ser a presença, tem que ser carregada por gente. Tá? Por isso que Jesus morreu por nós, por gente. E aí agora ele botou uma carroça e boi para levar a arca. Você sabe quem é que levava a arca da aliança em cima de carroça? Os filisteus. E os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Os filisteus, eles eram, se nós colocarmos para os dias de hoje, né? Era um povo mudando. Então Davi, ele quis trazer o padrão do mundo para levar a presença de Deus. Não funciona, irmão.
não dá certo. Ou nós somos de Deus, ou do diabo. Fala, meu Deus, pastor. E não dá para ficar na metade aí não, pelo menos na dúvida. Enquanto eu decido, irmão, se está na dúvida, o diabo já ganhou, já é do diabo já. Então não tem como ficar no meio do caminho. Ou é de Deus ou não é de Deus. Então a palavra de Deus, ela é mais importante do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Nós fizemos aqui, eu não lembro se no segundo culto ou no terceiro, nós fizemos aqui alguns checklists. E um dos checklists que nós fizemos aqui é: por mais que todo mundo esteja fazendo errado, faça o certo. Ah, pastor, mas todo mundo. Irmão, você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? É, meu irmão, você não é todo mundo. É isso que Deus fala para nós, queridos, de verdade. Nós devemos fazer segundo a vontade de Deus. Então, Davi não havia feito conforme Deus disse para ele fazer. Ele quis dar um jeitinho, né? E não obedeceu a palavra, porque a palavra é mais importante do que qualquer outra coisa. Vou repetir: a palavra de Deus, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Pastor, estou com o meu projeto de vida, uma bênção, pastor. Só coloquei coisa boa. Glória a Deus, irmão. Aleluia por isso. Aleluia. Mas está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus? Não sei, você que sabe que o projeto é seu, né? Então a arca, ela tinha alguns requisitos. A presença tem alguns requisitos para você levar, né? Tem que ser por alguém realmente que adore ao Senhor, que busca ao Senhor, um levita, fiel ao Senhor. E mais, tinha que ser um sacerdote. Ah, pastor, agora é demais, né? Porque eu nem sou sacerdote. Quem diz que você não é sacerdote? Lá em Pedro fala o quê para mim e para você? Vós sois o quê? Nação? É ou não é? Povo? E sobre você tem o quê? Um sacerdócio, e um sacerdócio real, meu irmão. Amém ou não amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então você é a pessoa capacitada para levar a presença de Deus, irmãos. Então eu quero dizer uma coisa: o erro não estava na intenção. Você acha que Davi tinha uma intenção errada, sim ou não? Não tinha. A intenção era boa, a intenção era muito boa, mas havia uma desobediência de princípio. E vivemos um mundo hoje, irmãos, onde o princípio não é tão importante. Eu vou lhe dizer uma coisa de verdade: as boas intenções não substituem a obediência a Deus. As boas intenções não substituem a obediência. Aí em 1 Crônicas diz assim, 1 Crônicas 15:13. O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo tinha sido ordenado. Olha como é forte isso, irmão. Quem é que pode contra Deus? Ninguém. Segundo Samuel, diz assim, versículo 9, no mesmo capítulo, tá? Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levado para a casa de Obed-Edom, o geteu. Gente do céu, mais uma vez vem o que ali? O medo. Diga-se o medo. Se tem uma coisa que nós falamos no primeiro, segundo, terceiro dia dos nossos 7 cultos, foi de medo. Pense numa coisa que paralisa o cristão, é o medo. O medo gera dúvida, e a dúvida rouba a sua fé. E isso é muito forte. E agora Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora Davi, o profeta Davi, o homem que estava totalmente apaixonado pelo Senhor, agora está com medo, irmão. O que nós lemos lá no começo? Quem lembra? Primeiro versículo. E o Senhor abençoou a quem?
Foi ou não foi? Aleluia. Abençoou a casa de Obed-edom. Foi ou não foi? Ele e a sua casa. Foi abençoado, irmão. Glória a Deus. Estava Davi trazendo a arca. Deus mata o homem. E aí Davi diz assim, ó, vamos colocar essa arca lá na casa do Obed-edom para ele ser abençoado. Foi isso? Da onde, meu irmão? Davi estava com medo. Ele olha, vê uma casa e o pobre do Obed-edom. Segundo, eu já fiz até um estudo sobre isso, não trouxe, mas segundo alguns historiadores, teólogos, Obed-edom era um cara que estava, irmão, ferrado, literalmente. Uma pessoa, ele estava lá, era alguém que não prosperava, era alguém que não ia, muitas vezes, não tinha condições de adorar, lá em Jerusalém, não ia. Segundo os historiadores, a esposa não poderia ter filho, era alguém que não tinha nada, irmão, estava numa situação terrível. Davi está lá com a arca, com a presença de Deus, agora com medo de levar para Jerusalém. Por que com medo? Quem aqui já leu a história que quando os filisteus pegaram a arca, levaram a arca lá para dentro do templo dos seus deuses falsos, o que aconteceu? Todos os dias, os deuses amanheciam o quê? Prostrado diante da arca, sim ou não? E começou a matar o povo lá, os filisteus, começou a aparecer tumor, começou a aparecer úlcera. Quando Uzá morre, você imagina o coração de Davi. Rapaz, se eu levar essa arca aqui, vai matar todo mundo lá em Jerusalém. O Senhor ficou com raiva de nós. Deixa eu pegar aqui um voluntário. Estava lá o Obed. Obed, vou botar essa arca aqui, viu? Por quê? Não, porque acabou de matar ali o Uzá. Vou colocar na sua casa essa bênção. Gente, vamos ser bem sinceros. Davi botou lá por medo, gente. Mas Uzá, que já tinha morrido, pobre, aleluia. Aleluia. Mexeu aqui, tá no som. Uzá que já tinha morrido, agora, aleluia, vem baixar um pouquinho aí o retorno, aleluia. Glória a Deus. Agora, levava medo, mas o Obed-edom, irmão, já estava lá, ó, liso. Os milho que plantavam não nascia, o feijão tudo seco, não dava nada certo na vida dele. Chega o rei e diz assim, ó, vamos botar a arca na tua casa, dá certo? Ele, meu irmão, se eu não tenho nada, eu vou colocar essa presença de Deus na minha casa, pode botar que vai dar certo. E aí imagina as pessoas falando, e se morrer? Rapaz, se morrer eu morro na presença, amém ou não amém? Se morrer, eu morro na presença. Rapaz, Uzá morreu. Mas Uzá morreu. Rapaz, ele morreu, foi para o céu. Quem matou ele foi Deus. Ruim se tivesse sido ali um amalequita. Ruim se tivesse sido ali um jebuseu, um ferizeu. Sei lá quantos zeus que existe, né, irmão? Mas ele morreu, foi na presença. Bote aqui dentro, bote na sala. Eu imagino, sabe o quê? O Obed limpando ali a sala, arrumando um tapete, né, mais ou menos que ele tinha, não sei, botando a arca ali dentro, e o Davi, tchau, Obed. Depois a gente manda aí para algum familiar ter uma coroa, né, para botar na catatumba. Davi indo-se embora. Sabe o que aconteceu, queridos? O que foi que aconteceu? Isso mesmo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou, sabe quanto tempo com a arca? 3 meses. Gente, 3 meses. Quem está entendendo? Meu Deus do céu, 3 meses. 3 meses. Agora você imagina o Obed-edom acostumado a plantar o milho e não dava nada. Imagina o Obed-edom plantando o milho, no outro dia o milho já estava desse tamanho. Fala, meu Deus do céu.
Você imagina agora a plantação do Obed-Edom, a coisa mais linda do mundo. Obed-Edom não tinha como colher todo aquele milho. Você imagina alguém passando e chegando ao Obed-Edom, eu quero te vender um trator aqui, uma colheiteira. O nome é esse? Nem sei se o nome é esse. O Obed, meu irmão, você não sabe o que você está falando. Eu não tenho R$1. Liso. Mas eu lhe vendo fiado, mas não tenho como pagar. Mas eu lhe vendo parcelado, mas não tenho dinheiro da parcela. Mas eu lhe vendo fiado, parcelado, para dar primeiro daqui a 5 anos. O Obed-Edom, pode deixar aqui, que eu vou comprar. Imagina agora o feijão, a coisa mais linda do mundo. Gente do céu, na primeira noite, o fogo de Deus desceu naquela casa, irmão. O Obed olhou para a mulher dele, rapaz, a mulher ficou corada. O Obed-Edom ficou saliente. Meu Deus do céu, rapaz, foi uma noite de núpcia. Quando desceu aqui não, a mulher vomitando lá no outro dia. Uá! Que foi que você comeu, mulher? Não sei. Com 2 meses, está lá a mulher já começando a criar o buchinho. Rapaz, a mulher está buscuda. Gente, eu não sei como foi direito. Eu sei que foi tão forte. Tão forte. Meu seu nome, meu querido? Joaquim. O Joaquim foi lá e viu. Meu irmão, peraí. Aqui não era o terreiro do Obed, não? Seco. Aquela coisa mais linda, tudo verde, cheio de trator, gente trabalhando, gente colhendo. A mulher do lado de fora, uma prenhazinha, já de 3 meses, falando para todo mundo. O Joaquim, uma pessoa que quer testemunhar o poder de Deus, aí ele já procura do outro lado. Como é o seu nome ali, meu querido? Você mesmo, para trás. Mateus. Ele chega, Mateus, tu tá sabendo o quê? O Obed, que Obed? Ali, qual, macho? Meu irmão está rico. Não acredito. O Obed, o liso, não, agora é o estribado. Não acredito, não. E tem uma coisa, a mulher dele já tá prenha, não acredito. Tá. Gente, foi tão forte que chegou lá nos ouvidos, sabe de quem? Do rei Davi, meu irmão. Davi, tu não sabe de uma coisa, que foi? O homem morreu? Morreu não. Meu amigo, o homem está próspero. Rapaz, lá é milho, é feijão, é vaca leiteira, é trator, é o povo vendendo. Quando ele não quer comprar, o povo dá. Não, toma, não precisa pagar mais não. O importante é você ter. O Davi disse, como é, meu irmão? É a presença de Deus que era para estar comigo, está lá na vida de Obed-Edom. O que Davi fez? Foi buscar, meu irmão, que de beijo da gente tinha nem andado, né? Vou buscar a arca do Senhor. Então a presença é que transforma a sua casa, amém? Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Davi dá 2 pulos, um mortal, 4 cangapés, junta todo mundo. Vamos pegar a arca! Gente, porque Davi era apaixonado por Deus, gente. Se tinha a presença de Deus, Davi queria estar próximo à presença de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa. Quando a presença ela é honrada, a alegria se manifesta. Deixa eu te falar algo. Você que tem um projeto de vida para 2026... 27, 28, 29, 30, eu quero dizer uma coisa, quando é de Deus, vai se encaixando, quando é de Deus, não é pesado, quando é de Deus, não tem confusão, não tem briga não, irmão. Quando começa a ter briga, confusão, você já sabe que Deus não está dentro desse projeto, muito pelo contrário, quando vai se moldando, vai dando certo, quando vai aparecendo tijolo que você nem tinha para colocar, dentro do projeto, vai crendo, vai acreditando, vai gerando expectativa no teu coração, vai tendo uma alegria, um espírito renovado em Cristo Jesus. E lá em 2 Samuel, no versículo 12, diz assim, no mesmo capítulo. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-Edom, até a cidade de Davi. Quando
os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Olha aqui, agora está andando, irmão. Preste atenção. Não queira acelerar o projeto de Deus para a tua vida. Não queira acelerar, meu irmão. É na vontade de Deus. Ah, pastor, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não, irmão, Deus está fazendo a vontade dele. Amém? Não fica triste não, irmão. Amém ou não amém? É conforme a vontade dele. Não é no seu tempo, é no tempo dele. E agora é no passo, irmão. Agora é a presença aqui dentro. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que quando eles davam 6 passos, Davi sacrificava. A cada 6 passos, está aí, né? Ó. Aleluia. Quando levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Gente, você imagina comigo. Vamos lá. Antes ia na carroça, voado, 2 boi. Agora, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para todo mundo, bota a arca no chão, pega um boi, mata, acende a fogueira, bota o boi na fogueira, pega um animal gordo, bota na fogueira, queima para subir a fumaça com um incenso agradável ao Senhor. Depois, bota a arca no ombro, mais o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega um boi, mata o boi, faz a fogueira, bota o boi na fogueira, bata um animal gordo, toca fogo para subir. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Gente, aqui não tinha mais pressa. Aqui, aquilo que o Senhor tinha dado para ele, agora ele colocava diante do Senhor. Quantas pessoas começam uma vida com Deus? Meu Deus do céu, quantas eu conheci assim, quantas eu conheço? A pessoa começa uma caminhada com Jesus, às vezes chega na igreja arrastando o cachorrinho, literalmente, irmão. E aí Deus dá uma gota em meio ao oceano. E uma gota, a pessoa já quer desviar. A pessoa está ali ganhando um salário mínimo, 1.500 e pouco, não sei. E aí, bem fielzinho, Jesus, o dízimozinho, a ofertinha, uma benção, glória a Deus. Aí Deus diz assim, ó, vou te dar o dobro. Tu vai ganhar agora 3.000 conto. Quanto é o dízimo? 300. Vixe, meu Deus do céu. 300 conto, meu irmão. Rapaz, 150 até que dá, né? Mas 150 dá para comprar. Sabe o que? Mas foi as contas que dá para comprar. Dá para comprar quase nada com 150. Mas a pessoa começa a fazer as contas. Começa a ter um sentimento de avareza, egoísmo. Diga misericórdia. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, posso pegar o meu dízimo e comprar de cesta básica? Eu disse, não. Mas é para ajudar os pobres. A intenção é boa, é ou não é? Sim ou não? A intenção é boa. Mas é em desacordo com a obediência. Não pode. Mas não é meu. Ah, então se é seu, você pode fazer o que quiser. Corpo de cesta, toque fogo, faça o que você quiser. Agora, se é do Senhor, aí você devolve para o Senhor. Quem está entendendo? Às vezes Deus está só começando, irmão. Davi entendeu isso, era 6 passos, mata, entrega, porque é dele, porque dele, por ele, para ele são todas. Não importa o que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi ele que me deu. Davi lembrou, sabe o quê? Meu filho, meu Deus do céu, eu era um pastorzinho de ovelhas, ninguém sabia nem quem eu era. Se não fosse Deus para me tirar lá de trás das malhadas, literalmente, quem seria eu? Ninguém conhecia, meu irmão. Nem o pai dele mostrou ele para o profeta. Mostrou os irmãos. Cadê? Não tem mais nenhum, não. Não tem mais não. Só tem esse aqui mesmo. Tem mais um. Tem um raspinho aí do fundo do tacho. É o Davizinho que está ali. Depois traga o Davizinho. Vai ser ele mesmo, o rei. Então nós precisamos entender isso de verdade. Continua. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi.
no meio da tenda, Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer o holocausto, as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Olha como é forte, querido. Além de ofertar, porque o problema, com todo carinho, eu sempre falo isso, não é como você começa a sua caminhada com Cristo, é como você termina. Porque às vezes você começa cheio de alegria, você começa cheio de empolgação, você começa cheio de motivação, mas você anda 6 passos, sacrifica, anda mais 6 passos, sacrifica, anda mais 6 passos, sacrifica, andou 24 passos, rapaz, será que dá para matar mesmo? Não dá certo, só o boi não, deixar esse animal gordo de lado. Andou mais 6 passos, ai meu Deus do céu, é muito longe, já estou cansado. Sabe o que Davi fez? Quanto mais ele andava, gente, ele estava com uma estola sacerdotal, meu irmão. Para muitos aquilo ali já era o ápice. Você imagina, o cara era rei, não era para ele vestir aquilo não. Mas o cara estava com uma estola sacerdotal. Olha quem eu sou. Meu irmão Davi começou a dançar, a Bíblia fala. Ele começou a dançar, como eu não sei, meu irmão. Eu sei que ele começou a dançar, eu acho que era o povo matando, e ele todo sujo de sangue, todo suado e dançando. Chegou a um ponto que ele tirou, foi a estola sacerdotal, jogou aonde, eu nem sei, se ele jogou até no fogo, meu irmão. Eu sei que ele estava lá dançando, eu não sei se ele ficou de calção, de cueca, eu não sei como que ele ficou, eu sei que ele ia dançando sem parar, até chegar em Jerusalém. Porque quando nós estamos cheios de Jesus, irmãos, não importa onde nós estamos, o nosso maior intuito, o nosso maior desejo é agradar a Deus. Amém ou não amém? É o nosso maior desejo. Olha o que foi que ocorreu quando Davi chega lá em Jerusalém. Segundo Samuel, diz assim, no versículo 16: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, que era a esposa dele, viu? Olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o cara já estava saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel hoje, hein? Descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Rapaz, a mulher deu uma puxada aqui de orelha no Davi. O Davi, meu irmão, imagina o cara cheio de Deus. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor. Não tem um louvor que fala, né? Eu quero é Deus. Quem já ouviu esse louvor? Não vou cantar porque vocês vão ficar querendo que eu fique cantando aqui direto, né? A gente não queria nem saber, ele queria era Deus. Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu no lugar do teu pai. Toma, vai comendo aí, Miguel. E de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor. Ele não disse que o povo era dele, o povo era do Senhor. E sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. Eu não quero saber não que ele estava olhando não. E digo mais: e me farei ainda mais desprezível. Oh, meu Deus do céu, nos dá esse coração, Jesus. Nós não somos nada, meu Deus. Nós queremos ser tão elogiados. A gente quer ser tão exaltado, meu Deus. O cara era rei e ele dizia: e me fareis ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, eu serei honrado por elas. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Umas coisas que nós temos falado aqui nesses dias de culto, alinhando o nosso projeto de vida com a vontade de Deus. Para de olhar para o homem, irmão. Para com isso.
Para de ficar se preocupando com o que os outros vão falar de você. Para de ficar se preocupando com o que os outros têm para te oferecer. Para de se preocupar com rede social. Para de se preocupar se alguém te feriu. Libera perdão em nome de Jesus, irmão. Nós somos cristãos, amém ou não amém? Deixa o diabo te prender em algum lugar, e daí que você não pode mais crescer em Cristo Jesus, porque você está acorrentado a alguma coisa ruim. Sabe o que Davi fala para ela? Rapaz, eu vou me humilhar ainda mais, eu não estou preocupado não. Você achou que foi muito? Vou fazer mais ainda. Ele não amaldiçoou a Mical, foi Deus que cortou ela, a madre dela, ela ficou estéril. Muito pelo contrário. Davi disse, Mical, tu não está entendendo, Mical. Eu não estou aqui pelo povo, não estou dançando, não estou preocupado com o que vão falar de mim, não. Eu estou preocupado, sabe por quê? Com ele, se eu estou agradando a ele. Porque há 3 meses atrás, eu não fui capaz de honrar ao Senhor, trazendo a presença dele. Mas hoje o Senhor se agradou de mim, e a presença dele é real na minha casa, na minha família, na tua vida, Mical. Quem está entendendo? Eu vou abrir um parênteses aqui. Está cheio de homem, de Deus, precisando tomar uma atitude da vida dentro de casa. Cheio de homem de Deus, precisando assumir o sacerdócio da sua casa. Quem puxa a oração aqui dentro dessa casa é eu. Vamos, menino, orar. Quem puxa a oração aqui para abençoar a minha família sou eu. Pega os seus filhos, pega a sua esposa, ora por todo mundo, declara. Não, mas eu acho. Amém. Glória a Deus. Você não precisa ser um cavalo, né, irmão? Em nome de Jesus, para colocar a sua casa em eixo. Muito pelo contrário, em amor, em carinho, em dedicação, mas cheio da presença, meu irmão. Ai, porque para com mimimi, irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, não para com mimimi. Coloca os seus olhos no Senhor. Amém? Fecha aqui o parênteses. Mical não tinha revelação do valor da presença, servia a outros deuses, não conhecia intimamente o Senhor. A ausência da presença gera amargura. Eu vou repetir. A ausência da presença gera amargura. Porque é muito mais fácil eu botar a culpa na vida da minha desgraça em alguém, sim ou não? Eu só não prosperei por causa do meu marido, por causa do meu esposo, porque eu tive filho, porque eu não estudei, porque não sei o quê, por causa do... Não para com isso, assume, arrepende e Deus vai fazer o melhor sobre a tua vida. Lá em Êxodo 33:15 diz assim, ó, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. É a presença do Senhor que nos guia, é a vontade dele, é o desejo dele. Que o Senhor, que nós venhamos ter coragem, irmão, de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Você tem coragem de falar isso de verdade? Porque às vezes a vontade de Deus vai te fazer sair de amizades que te levam para o buraco. E você insiste em ficar com as amizades que te levam para o buraco. Às vezes a vontade de Deus vai te fazer desistir de sonhos que para você é algo que você quis desde pequeno, mas que nunca foi a vontade de Deus. E aí dói, irmão. Eu acho que no primeiro culto que nós tivemos aqui, eu trouxe uma mensagem que eu falei, Deus nunca vai te dar algo, você nunca vai receber algo de Deus, de verdade, que não mexa com a sua fé. Nunca. Todo projeto de Deus para a tua vida, ele vai mexer com a tua fé. Vai vir a dúvida, vai vir o medo, vai vir a desconfiança, vai vir tudo, irmão. Mas nós não andamos por vista, andamos por... Aleluia. Gênesis 39:2. O Senhor Deus estava com José, que veio a prosperá-lo, que veio a abençoá-lo, que veio a fazê-lo romper em todas as coisas. Em todas as coisas. Veio a fazer ser um homem próspero. Não abra mão da presença. Amém? Não abra mão da presença. Eu sinto demais no meu espírito, irmão.
Você já pode ficar em pé, que nós vamos finalizar. Eu sinto demais no meu espírito, não é de hoje, já está, eu acho que desde em meados da metade do ano passado. Que Deus vai abençoar pessoas aqui na nossa igreja local de uma forma sobrenatural. Amém ou não amém? Já tem pessoas que contam testemunho de coisas assim, meu Deus, às vezes eu escuto e eu digo, Jesus amado. Mas eu creio que Deus quer abençoar pessoas aqui no nosso meio, que o mundo vai olhar para você e vai ser assim como Obed-Edom. Falou, cara, eu sei quem é. Eu sei quem é, eu sei de onde veio, eu sei a vida que tinha, eu sei o que enfrentava, eu sei a desorganização financeira, eu sei as dívidas que ele tem. Como que Deus prospera tanto alguém como que alguém prospera tanto desse jeito? Vai incomodar tanto que a pessoa vai te procurar. E eu quero dizer uma coisa, haverá pessoas que vão converter só pela bênção de Deus na tua vida. Mas não é a bênção que você troca por algo, não, irmão. É a bênção da prosperidade, cujo teu coração não ama mais o dinheiro do que a Deus. Cujo teu coração não está voltado mais aos prazeres do mundo do que a vontade de Deus. Vai ser pessoas que vai ser assim como Davi, que talvez pode ser humilhado por alguém que o mundo olha e fala, mas é menor do que ele. A pessoa fala, mas não tem problema. Eu vim a esse mundo para servir, assim como o meu Jesus veio servir, eu também vim para esse mundo para servir. Pessoas que vão olhar para pessoas prósperas, financeiramente falando, e vão falar assim, cara, eu conheço alguém rico, que é bem pouquinha gente humilde igual a ele. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Porque nós olhamos para pessoas ricas, a primeira coisa que nós apontamos, consciente ou inconscientemente, muitas vezes, é a arrogância, sim ou não? Arrogância, prepotência. Nós vamos olhar pessoas que Deus vai mudar a vida. E eu estou falando financeiramente mesmo, viu, irmãos? Que Deus vai mudar a vida. Mas o coração da pessoa, a mente, não vai estar no dinheiro. Vai estar no Senhor. Vai estar no Senhor. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero declarar a bênção que aquele homem teve, que transformou a vida dele a tal ponto. Gente, a vida desse homem foi transformada a tal ponto que o nome dele está escrito na Bíblia. Quem era Obed-Edom se Uzá não tivesse morrido, gente? Quem era Obed-Edom se a arca da aliança não tivesse ficado na casa dele? Por medo. Não foi para ele ser abençoado, não. Foi por medo. Mas a presença de Deus entrou. E quando a presença de Deus entra, transforma, muda. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. E eu creio que Deus tem muita coisa para você em nome de Jesus. Se você entrou aqui hoje à noite e às vezes nós se frustramos, irmãos. E nós começamos a olhar para Deus conforme a situação que nós estamos passando. Se é uma situação emocional, nós achamos que Deus não pode mudar aquela situação emocional. Se é algo financeiro, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha da qual é muito difícil nós mudarmos a situação financeira, porque Deus não está conosco. Para com isso em nome de Jesus. Para com isso em nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Credes e verás a glória de Deus. Creia e verá a glória de Deus. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, que você receberá a bênção do Senhor sobre o seu casamento. Eu declaro, meu irmão, que haverá casamentos restaurados, que haverá casamentos transformados. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas vão olhar para você e não vão acreditar para você, para o seu cônjuge. Pessoas olharão para você, talvez vizinhos, que vai falar, rapaz, era um inferno morar do lado deles. Era briga, confusão, gritaria,
palavrão, e agora eles estão levando a palavra de Deus a outros casais, testemunhando em outros lugares. Eu declaro esta bênção sobre o teu casamento, em nome de Jesus. Eu declaro esta bênção sobre os teus filhos. A palavra de Deus diz que os teus filhos serão poderosos nesta terra. Eu declaro em nome de Jesus que nada, nem ninguém, nem o inferno vai poder paralisar os teus filhos. Aquilo que Deus tem planejado, projetado, arquitetado para a tua família, em nome de Jesus, eu já declaro uma realidade. Eu declaro esta bênção sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, em nome de Jesus. Ei, os sonhos de Deus não podem se frustrar. Sonhe e sonhe alto. Declare e declare para o inferno ouvir, porque ninguém vai poder paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, você que é um líder de célula, você que já começou um ministério em Cristo Jesus, nada vai paralisar você. Eu declaro vida sendo salva através de você. Eu declaro a fé de Deus sendo liberada através das suas orações. Eu declaro milagres, maravilhas e prodígios, porque tudo posso, tudo você pode, naquele que te fortalece. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.